Quando fui convidado a passar uma semana no rancho do meu amigo, localizado nos confins das Montanhas Rochosas, não hesitei em aceitar. A promessa de tranquilidade, ar puro e uma pausa do estresse cotidiano era tudo o que eu precisava. Mal sabia eu que aquela viagem se tornaria o maior pesadelo da minha vida. O rancho, pertencente à família de Jacob há gerações, estava isolado de tudo. Para chegar lá, era necessário dirigir por horas através de estradas de terra, ladeadas por florestas densas e montanhas imponentes. Quando finalmente chegamos, fui imediatamente tomado pela imponência do lugar. A casa era uma construção robusta, feita de madeira envelhecida, com um charme rústico e acolhedor. Ao redor, a natureza parecia selvagem e intocada, com árvores que se erguiam como gigantes e uma névoa fina que pairava sobre o solo, dando ao ambiente um ar quase místico. Na primeira noite, após um dia exaustivo de caminhada pelas trilhas, nos reunimos ao redor da lareira para ouvir histórias antigas contadas pelo avô de Jacob. Ele era um homem idoso, de pele enrugada e olhos que pareciam ver além do presente. Suas palavras eram acompanhadas pelo crepitar do fogo, que lançava sombras dançantes nas paredes da cabana. Essas montanhas têm seus segredos, ele começou, sua voz grave e cheia de sabedoria. Histórias que nem mesmo o vento ousa sussurrar. O que vou contar a vocês é algo que aconteceu quando eu era apenas um garoto, mas que ficou gravado na minha memória como se tivesse ocorrido ontem. Nós nos inclinamos para mais perto, intrigados. Meu pai me alertava sobre os perigos da floresta. Ele sempre dizia: nunca siga os chamados. Se ouvir alguém te chamando de dentro da mata, siga para o lado oposto, mesmo que a voz seja familiar. Naquela época, eu não entendia o porquê. Até que uma noite, eu ouvi o chamado. Ele fez uma pausa, os olhos perdidos em memórias distantes. Era a voz da minha mãe. Ela tinha falecido alguns meses antes, mas eu juro que era ela, chamando meu nome, pedindo ajuda. Sem pensar, corri para fora de casa e entrei na floresta. Quanto mais eu me afastava, mais a voz se tornava desesperada. Quando finalmente cheguei a uma clareira, vi algo que me fez congelar de medo. Nós esperávamos, sem fôlego. No meio da clareira havia uma criatura. Ela parecia um cervo, mas sua forma era distorcida, quase humana. Seus olhos brilhavam com uma malevolência que me fez sentir frio até os ossos. E a voz que saía daquela coisa era a da minha mãe. Venha, filho, estou aqui, ela dizia, mas sua boca não se movia. O avô de Jacob parou, observando nossas expressões de choque. Corri como nunca antes, e desde aquele dia, nunca mais fui o mesmo. Meu pai me explicou que o que eu vi era um skinwalker, uma criatura capaz de tomar a forma e a voz de outros seres. Eles são maldições antigas, seres que trocaram sua humanidade por poderes sombrios. A história ficou comigo naquela noite. A imagem da criatura, com sua forma antinatural e olhos que pareciam perfurar a alma, me assombrava. Mas ao mesmo tempo, pensei que talvez fosse apenas uma lenda, uma daquelas histórias de terror que os mais velhos contavam para assustar os jovens. Os primeiros dias no rancho foram relativamente tranquilos. Durante o dia, explorávamos as montanhas, pescávamos nos rios cristalinos e apreciávamos a paz que aquele lugar remoto oferecia. Mas à noite, a floresta parecia mudar. O ar ficava mais pesado, os sons mais agudos e as sombras, bem, elas pareciam se mover sozinhas. Na terceira noite, enquanto dormíamos, fui acordado por um som estranho. Parecia o uivo de um animal, mas havia algo de perturbador nele, algo que me fez estremecer. Olhei para Jacob, que dormia profundamente, e decidi que estava apenas imaginando coisas. Voltei a deitar, mas o som continuou, mais próximo agora. Dessa vez não era um uivo, mas um murmúrio, uma voz que parecia sussurrar meu nome. Tentei ignorá-la, dizendo a mim mesmo que estava sonhando. Mas então, a voz se tornou mais clara, e meu coração congelou quando percebi que era a voz da minha mãe. Levantei-me da cama, o pânico começando a tomar conta de mim. As palavras do avô de Jacó ecoavam na minha mente. Nunca siga os chamados. Mas a voz era tão convincente, tão familiar. Sem perceber, me vi caminhando em direção à porta, meus passos silenciosos como se eu estivesse em transe. Quando abri a porta da cabana,
A floresta estava mergulhada em uma escuridão opressiva, quebrada apenas pela luz pálida da lua. O murmúrio continuava, vindo das profundezas das árvores. Meu corpo se movia sozinho, como se eu fosse puxado por uma força invisível. A cada passo que eu dava, a voz se tornava mais angustiante, implorando por ajuda. Eu estava completamente aterrorizado, mas algo dentro de mim me impedia de parar. Quando finalmente cheguei a uma clareira, a mesma clareira que o avô de Jacó havia descrito, vi a criatura. Ela estava parada ali, no meio da clareira, suas formas grotescas destacadas pela luz da lua. A criatura tinha a aparência de um cervo, mas sua pele estava esticada e deformada, como se fosse uma máscara sobre algo inumano. Seus olhos, duas esferas brilhantes, me encaravam com uma intensidade maligna. E a voz que saía daquela coisa era a da minha mãe. "Por que você me abandonou?" Ela sussurrou, enquanto a criatura dava um passo em minha direção. Minhas pernas tremeram, e eu senti como se o chão estivesse se abrindo sob meus pés. Tentei correr, mas estava paralisado pelo terror. Foi então que Jacob apareceu, gritando meu nome. Ele correu em minha direção e, ao fazer isso, a criatura se voltou para ele, emitindo um som horrível, algo entre um grito e um rugido. Jacob puxou meu braço com força e começamos a correr para fora da clareira, sem olhar para trás. Quando finalmente voltamos para a cabana, trancamos a porta e nos sentamos, tentando recuperar o fôlego. Jacob me olhou, seus olhos arregalados de medo. "Você ouviu a voz, não foi? A voz da sua mãe?" Eu apenas assenti, incapaz de falar. A realidade do que havia acontecido me atingiu como uma tonelada de tijolos. O Skinwalker, a lenda que eu havia desdenhado, era real, e ele estava nos caçando. Os dias seguintes foram um borrão de paranoia e medo. Durante o dia, tentávamos agir normalmente, mas à noite, o som dos murmúrios e os uivos distorcidos se tornavam insuportáveis. A floresta parecia viva, e a sensação de ser observado nunca nos abandonava. Na quinta noite, o som mudou. Não eram mais os murmúrios ou os uivos, mas batidas na porta, rítmicas, insistentes, como se algo estivesse tentando entrar. Nós nos recusamos a abrir, mesmo quando as batidas foram acompanhadas pela voz de Jacob. "Deixe-me entrar", ela dizia do lado de fora. "Por favor, estou com frio." Jacob estava ao meu lado, mas a voz era inconfundível. Eu sabia que era o Skinwalker tentando nos enganar. O terror no rosto de Jacob refletia o meu. "Não abra a porta", ele sussurrou, a voz trêmula. "Eles não podem entrar se você não permitir." As batidas continuaram por horas, até que finalmente o silêncio caiu sobre a cabana. Ficamos acordados o resto da noite, incapazes de pregar os olhos, temendo o que viria a seguir. Na manhã seguinte decidimos que era hora de partir. Fizemos nossas malas rapidamente e deixamos a cabana, mas a sensação de ser seguido nos acompanhou até o carro. O caminho de volta foi tenso, com ambos constantemente olhando pelo retrovisor, esperando ver algo surgindo das árvores. Quando finalmente chegamos à cidade, a sensação de alívio foi avassaladora. Mas mesmo estando a quilômetros de distância, eu sabia que o que havia acontecido naquelas montanhas me seguiria para o resto da vida. Jacob e eu nunca mais falamos sobre aquela noite. Ele vendeu o rancho logo depois, incapaz de suportar as lembranças. Eu, por outro lado, nunca mais voltei para aquelas montanhas. E o simples som do vento através das árvores é suficiente para me fazer reviver aqueles momentos de puro terror. Até hoje, evito lugares isolados e nunca sigo vozes na escuridão. Porque agora sei, com uma certeza gelada, que as lendas que nos contaram quando crianças são mais reais do que jamais poderíamos imaginar. Se existe uma lição que aprendi na vida, é que algumas portas nunca deveriam ser abertas. Minha história é uma dessas advertências que as pessoas ouvem, mas raramente acreditam. Muitos me chamariam de louco, um mentiroso, ou até mesmo de alguém que sofreu uma crise de saúde mental. Mas eu sei a verdade, e é essa verdade que carrego comigo, como uma marca que jamais será apagada. Tudo começou quando eu era jovem, cheio de ambição e sonhos. Cresci em uma pequena cidade onde as oportunidades eram tão escassas quanto o vento nas noites quentes de verão. Desde cedo,
percebi que o caminho que me esperava era o mesmo que havia aprendido meu pai e meu avô. Uma vida de trabalho duro, lutando para sobreviver, sem nunca alcançar os grandes sonhos que brilhavam como estrelas distantes. Eu queria mais. Queria escapar daquela vida de mediocridade, daquela cidade que parecia uma prisão disfarçada de lar. Quando finalmente completei 18 anos, decidi que não havia mais nada ali para mim. Parti em busca de sucesso, acreditando que minha determinação seria suficiente para conquistar o mundo. Mas o mundo é um lugar cruel. Ele não se importa com o quanto você quer algo ou com o quanto você trabalha para alcançá-lo. Depois de anos tentando, lutando e falhando, me vi mais desesperado do que nunca. O fracasso me perseguiu como uma sombra, e a sensação de que tudo que eu havia sonhado estava se desfazendo diante dos meus olhos era insuportável. Foi em uma noite particularmente sombria que as coisas mudaram. Eu estava bebendo em um bar decadente, em uma cidade que mal conhecia, afundando minhas mágoas em álcool barato. O bar estava quase vazio, exceto por uma figura que se destacava, sentada no canto mais escuro do lugar. Era um homem de aparência comum, mas havia algo em seus olhos que me fez estremecer. Eles eram profundos, como se pudessem ver através de mim, enxergando cada desejo e medo que eu guardava. Ele me observou por um longo tempo antes de finalmente se aproximar. Quando ele falou, sua voz era suave, quase hipnótica. "Você parece um homem que perdeu algo", ele disse, um sorriso enigmático nos lábios. Eu não estava de humor para a conversa, mas algo em sua presença me impedia de afastá-lo. "Perdi muitas coisas", respondi, minha voz carregada de amargura. "Talvez eu possa ajudá-lo a encontrar o que perdeu, ou a conseguir o que sempre quis", ele disse, suas palavras se arrastando como mel envenenado. Foi então que percebi o que estava acontecendo. As histórias que eu ouvira quando criança, as lendas sobre pactos sombrios vieram à tona em minha mente. Mas em meu estado de desespero, a ideia parecia mais tentadora do que assustadora. "O que você quer em troca?", perguntei, minha voz saindo mais firme do que eu sentia. O homem riu suavemente, como se a resposta fosse óbvia. "Tudo tem um preço, mas o que eu ofereço pode ser exatamente o que você procura." Eu estava prestes a entrar em um jogo que desconhecia completamente. Mas minha ambição e desespero me cegaram para os perigos. Ele me disse que poderíamos fazer um acordo, algo simples. Em troca do sucesso e poder que eu tanto desejava, ele só queria algo que eu considerava insignificante na época: minha alma. O impacto dessas palavras deveria ter sido devastador, mas naquela noite, o álcool e a frustração que eu sentia me fizeram ver aquilo como uma barganha justa. Assenti, tentando não demonstrar o medo que começava a se infiltrar nas minhas veias. Ele estendeu a mão e, quando a apertei, senti um frio penetrante que pareceu congelar meu coração. Seus olhos brilharam com uma intensidade assustadora e ele me entregou um pequeno pedaço de papel. "Tudo o que você precisa está aqui. Siga as instruções e tudo o que deseja será seu." Eu deveria ter fugido naquele momento. Deveria ter corrido para longe, mas não o fiz. Segurei o pedaço de papel como se fosse um bilhete de loteria, uma passagem para a vida que sempre sonhei. No papel havia apenas um nome, um lugar e uma hora. O nome era Lucifer. O lugar era uma encruzilhada a alguns quilômetros da cidade, e a hora era meia-noite. O nome em si deveria ter sido suficiente para me fazer rasgar aquele papel e esquecer que aquele encontro havia acontecido. Mas o desejo ardente por sucesso e poder era mais forte do que qualquer advertência. Eu me preparei para o encontro como se estivesse me preparando para a maior oportunidade da minha vida. Naquela noite, dirigi até o local indicado. A encruzilhada estava deserta, cercada por uma escuridão que parecia devorar a luz dos faróis do meu carro. O silêncio era absoluto, interrompido apenas pelo som do vento sussurrando através das árvores. Esperei por alguns minutos, minha ansiedade crescendo a cada segundo. Quando o relógio finalmente marcou meia-noite, algo mudou. O ar ao meu redor ficou denso, carregado de uma energia que me fez arrepiar. E então ele apareceu. Não havia fumaça, fogo ou enxofre, apenas uma figura que surgiu das sombras, tão comum e ao mesmo tempo tão aterrorizante quanto o homem que havia encontrado no bar. "Você veio", ele disse, como se estivesse esperando por mim há muito tempo.
Eu não conseguia falar, mas ele parecia não precisar de palavras. Ele sabia por que eu estava ali, sabia o que eu queria. E então, ele me fez a oferta. Sucesso ilimitado, poder além da minha imaginação, tudo ao meu alcance em troca de uma única coisa, minha alma. Havia uma parte de mim que gritava para que eu corresse, que fugisse daquele lugar e nunca mais olhasse para trás. Mas aquela parte foi silenciada pela promessa de tudo o que eu sempre quis. Eu assenti e ele sorriu. Com um movimento suave, ele estendeu a mão e um contrato apareceu no ar entre nós. Era um pergaminho antigo, escrito em uma língua que eu não reconhecia. Mas de alguma forma, entendi perfeitamente o que estava escrito. As palavras pareciam pular da página e se gravar em minha mente. Assine aqui, ele disse, oferecendo uma pena com uma ponta afiada. Eu assegurei, hesitante por um momento, mas então fiz o que achei que nunca faria. Assinei meu nome no contrato e no momento em que o fiz, senti uma onda de energia percorrer meu corpo. Ele pegou o pergaminho e, com um sorriso que me fez gelar o sangue, desapareceu na escuridão. Fiquei ali, sozinho na encruzilhada, sentindo o peso do que havia acabado de fazer. Mas a sensação de culpa foi rapidamente substituída por um sentimento de poder. Nos dias que se seguiram, minha vida mudou drasticamente. As portas que antes estavam fechadas para mim se abriram como por mágica. O sucesso que eu tanto almejava veio de forma rápida e avassaladora. Eu me tornei alguém importante, poderoso, temido e respeitado. Tinha tudo o que sempre quis, mas algo estava errado. No começo, ignorei os sinais. Pequenas coisas que pareciam fora do lugar, como sombras que se moviam nas periferias da minha visão, ou sussurros que ouvia no meio da noite. Pensei que eram apenas efeitos colaterais do estresse. Ou talvez minha mente pregando peças. Mas conforme o tempo passava, os sinais se tornaram mais intensos. Comecei a ter pesadelos todas as noites. Sonhos onde eu estava preso em um lugar escuro, sem saída, cercado por figuras que sussurravam meu nome. Sempre que acordava, sentia um peso no peito, como se algo estivesse sentado em cima de mim. A sensação de que estava sendo observado, mesmo quando estava sozinho, se tornou insuportável. O pior, no entanto, foi quando comecei a ver coisas que não deveriam existir. Criaturas deformadas, sombras com formas humanas, aparecendo nos lugares mais inesperados. Elas nunca me tocavam, mas suas presenças eram uma constante lembrança do pacto que fiz. Foi então que percebi que o que eu havia ganho estava rapidamente se tornando um fardo. O sucesso e o poder eram vazios, como um poço sem fundo que nunca poderia ser preenchido. E a cada dia que passava, sentia que algo estava sendo arrancado de mim, algo que eu não podia recuperar. Foi em uma dessas noites de pesadelo que a verdade me atingiu. Estava na minha sala tentando trabalhar, quando uma sombra se materializou diante de mim. Ela tinha a forma de um homem, mas seus olhos eram vazios, poços negros que pareciam absorver toda a luz ao redor. "É hora!" a sombra sussurrou, sua voz ecoando em minha mente. Eu sabia o que aquilo significava. O tempo que me foi dado estava acabando, e o pagamento pelo pacto que fiz estava sendo cobrado. A sombra se aproximou, e por um breve momento, senti uma paz estranha. Mas essa paz foi rapidamente substituída pelo terror, quando percebi que ela estava tentando me levar. A sombra se aproximou de mim, e por um instante todo o meu corpo ficou paralisado. O ambiente ao meu redor pareceu desvanecer, como se eu estivesse sendo transportado para outro lugar, um lugar onde a realidade não existia mais. A voz da sombra, agora mais intensa, ecoava em minha mente, fazendo com que meu coração batesse descontroladamente. "É hora de pagar o preço", ela repetiu, suas palavras carregadas de uma certeza aterrorizante. Eu tentei lutar contra a sensação de ser puxado para aquele abismo escuro, mas era inútil. A força que me arrastava era avassaladora, e quanto mais eu tentava resistir, mais fraco me sentia. Foi então que percebi que não havia como escapar. O pacto que fizera estava sendo cobrado, e não havia nada que eu pudesse fazer para impedi-lo. De repente, a sombra se lançou sobre mim, e senti como se minha alma estivesse sendo arrancada do meu corpo. A dor era indescritível,
Um tormento que parecia rasgar cada parte de mim, tanto física quanto espiritualmente. Gritei, mas nenhum som saiu. Estava preso naquele horror, sem voz, sem chance de redenção. Foi então que, em meio ao desespero, algo inesperado aconteceu. Uma luz fraca surgiu do canto da sala. Uma luz que cresceu rapidamente, iluminando o espaço ao meu redor. A sombra recuou como se fosse queimada pela luz, e eu senti o aperto em minha alma se afrouxar. A luz se intensificou, revelando uma figura que eu não reconheci de imediato. Era um homem de aparência comum, mas com uma aura de poder que irradiava dele. Seus olhos estavam fixos na sombra, e em suas mãos ele segurava um objeto que parecia brilhar com uma energia pura e intensa. "Você não pode levá-lo ainda", disse o homem, sua voz firme e autoritária. A sombra hesitou, sua forma tremeluzindo, como se estivesse tentando decidir o que fazer. Então, com um grito que parecia um trovão, ela desapareceu, deixando-me caído no chão, ofegante e em choque. O homem se aproximou de mim, estendendo a mão. Eu a segurei, ainda tremendo, e ele me ajudou a levantar. Quem é você?" Consegui perguntar, minha voz rouca e fraca. "Meu nome não importa", ele respondeu, sua expressão séria. "O que importa é que o tempo que você pensou ter foi um engano. O diabo é um enganador por natureza, e ele gosta de fazer os desesperados acreditarem que tem mais tempo do que realmente tem." Eu o encarei, tentando entender o que ele estava dizendo. "O que você quer dizer com isso? O pacto que você fez foi uma armadilha. O tempo que ele lhe deu nunca foi real. Cada momento de sucesso e poder que você experimentou foi um empréstimo, uma ilusão destinada a levá-lo para mais perto do abismo. Ele estava esperando o momento certo para cobrar a dívida." As palavras do homem me atingiram como um golpe no estômago. O sucesso, o poder, tudo o que eu havia conquistado não passava de uma farsa. "Mas eu ainda estou vivo. Ele não conseguiu me levar." O homem balançou a cabeça, sua expressão ficando ainda mais sombria. "Você pode ter sobrevivido a este encontro, mas o preço ainda deve ser pago. O pacto não pode ser desfeito. Tudo o que posso fazer é atrasar o inevitável." "Então estou condenado", murmurei, sentindo o desespero crescendo dentro de mim. "Não exatamente", ele respondeu. "Há uma maneira de você ganhar tempo, de escapar temporariamente do destino que o aguarda. Mas não será fácil e o risco é enorme." Olhei para ele, desesperado por qualquer esperança, mesmo que fosse mínima. "O que devo fazer?" Ele me explicou que havia um ritual antigo, uma prática perigosa que poderia esconder minha alma por um tempo, impedindo que o diabo a encontrasse. Mas havia um preço, como sempre. O ritual exigiria um sacrifício de algo ou alguém que eu amasse profundamente. E mesmo que eu conseguisse completá-lo, o efeito seria temporário. O diabo acabaria encontrando uma maneira de me localizar. E quando isso acontecesse, ele viria com uma fúria ainda maior. Era uma escolha impossível, mas naquele momento eu estava disposto a fazer qualquer coisa para evitar o destino horrível que me aguardava. O homem me entregou um pequeno livro, velho e desgastado, com páginas amareladas e cobertas de símbolos que eu não conseguia decifrar. Ele me disse que o ritual estava lá, nas últimas páginas, e que eu deveria segui-lo à risca se quisesse ter alguma chance. Ele me advertiu uma última vez antes de desaparecer, tão misteriosamente quanto havia aparecido. "Lembre-se, o diabo nunca esquece uma dívida. Esteja preparado para o dia em que ele voltar." Com essas palavras ecoando em minha mente, fui deixado sozinho, em um silêncio tão profundo que parecia sufocante. Olhei para o livro em minhas mãos, sentindo o peso da escolha que estava prestes a fazer. Passei os dias seguintes imerso no estudo do livro, tentando decifrar os símbolos e instruções que ele continha. O tempo parecia correr contra mim, e cada vez que fechava os olhos, via aquela sombra me observando, esperando o momento certo para me atacar novamente. Finalmente, após dias de preparação, estava pronto para realizar o ritual. Mas o sacrifício que ele exigia era algo que eu ainda não havia conseguido enfrentar. O livro exigia a alma de um ser amado, alguém cujo amor por mim fosse puro e incondicional. Não tinha dúvidas de quem se encaixava nessa descrição. Minha mãe. Essa percepção me devastou.
A ideia de sacrificar alguém que me amava incondicionalmente para salvar minha própria pele era insuportável. Passei noites sem dormir, lutando com minha consciência, tentando encontrar uma alternativa. Mas cada vez que hesitava, sentia a presença do diabo se aproximando, como uma sombra que crescia em intensidade e proximidade. Finalmente o desespero venceu. Sabia que, se não realizasse o ritual, seria apenas uma questão de tempo antes que o diabo viesse me buscar. E assim, fiz a escolha mais difícil da minha vida. Numa noite escura, sem lua, levei minha mãe até uma cabana isolada nas montanhas. Um lugar onde ninguém jamais nos encontraria. Ela estava confusa, mas confiava em mim, e essa confiança me esmagava. Quando chegamos, preparei o altar, seguindo as instruções do livro, e comecei o ritual. As palavras antigas e desconhecidas fluíam da minha boca. Cada sílaba um passo mais próximo do que eu sabia ser um ato irreversível. Minha mãe estava ao meu lado, e quando chegou o momento, olhei em seus olhos e vi o amor e a confiança que ela tinha em mim. Isso quase me quebrou, mas sabia que não havia retorno. Com um movimento rápido, fiz o sacrifício. No instante em que a lâmina atravessou sua pele, senti uma explosão de energia, como se o mundo inteiro estivesse desmoronando ao meu redor. O ar ao redor da cabana ficou denso e uma escuridão absoluta tomou conta de tudo. A sensação de estar caindo no vazio tomou conta de mim e, por um momento, achei que tudo havia terminado. Mas então, a escuridão recuou e a cabana voltou a aparecer ao meu redor. Minha mãe estava caída no chão, sem vida, e o peso do que havia feito me atingiu como um maremoto. Caí de joelhos ao lado dela, lágrimas queimando meu rosto. Não havia palavras para descrever o horror e o arrependimento que senti naquele momento. Mas então, algo estranho aconteceu. O corpo de minha mãe começou a se dissolver, como se estivesse sendo sugado por uma força invisível. Ela desapareceu diante dos meus olhos, e no lugar onde estava, ficou apenas uma marca negra no chão, que parecia pulsar com uma energia maléfica. Eu sabia que o ritual havia funcionado, mas o preço era inimaginável. A alma da minha mãe havia sido tomada, e agora eu estava sozinho no mundo, carregando a culpa de um ato que nunca poderia ser perdoado. Os dias que se seguiram foram um borrão de dor e remorso. Mas como o homem havia prometido, a presença do diabo recuou. Por um tempo, senti como se estivesse livre, mas a liberdade veio com um vazio que me consumia por dentro. Meses se passaram e o sucesso e o poder que havia ganho perderam completamente o sentido. Nada mais importava. Vaguei sem rumo, tentando escapar da culpa, mas ela estava sempre comigo, um peso que me esmagava a cada passo. Foi então que, em uma noite, enquanto estava em um hotel barato, algo inesperado aconteceu. Eu estava deitado na cama, olhando para o teto, quando ouvi um som familiar, uma batida suave na porta. Meu coração parou e um frio percorreu minha espinha. Levantei-me devagar, cada passo um esforço monumental. Quando abri a porta, meu sangue gelou. Lá, parada no corredor, estava minha mãe. Mas não era a mesma mulher que eu havia sacrificado. Seus olhos estavam vazios, sua pele pálida e sem vida. Ela olhou para mim e sua boca se abriu em um sorriso grotesco. "Você achou que poderia escapar?" Ela sussurrou, sua voz uma mistura de várias, como se 1000 almas estivessem falando ao mesmo tempo. Tentei correr, mas meus pés estavam presos ao chão. Ela se aproximou, seus olhos fixos nos meus, e eu senti uma força invisível me puxando para ela. "Agora é sua vez de pagar", ela disse, suas mãos geladas agarrando meus braços. A escuridão tomou conta de mim, e eu fui puxado para aquele abismo, um lugar de tormento eterno, onde não havia escapatória. E enquanto caía, ouvi a risada do diabo, ecoando na escuridão, como se estivesse saboreando a vitória. O pacto que fizera não podia ser desfeito. O preço havia sido cobrado, e agora estava condenado a uma eternidade de sofrimento. Uma alma perdida nas profundezas do inferno, pagando por minha própria ambição. E assim, enquanto você lê este relato, lembre-se, algumas portas nunca devem ser abertas. O diabo é um mestre da enganação, e uma vez que você entra em seu jogo, não há como escapar. Fuja enquanto ainda pode.
Era um daqueles verões que parecia ter potencial para se tornar lendário, quando a rotina entediante da escola era substituída por intermináveis horas de sol e liberdade. Eu tinha 17 anos e, junto com meus amigos, Carlos, Fernanda, Júlio e Lara, estávamos sempre em busca de novas emoções. A cidade onde vivíamos, com suas ruas tranquilas e parques pacatos, parecia estar nos oferecendo uma oportunidade única para uma grande aventura. Tudo começou com um boato. Naquela tarde, enquanto conversávamos no parque local, um velho morador conhecido por suas histórias estranhas e exageradas nos contou sobre uma construção abandonada no fim da cidade, escondida entre árvores e arbustos. Ele chamou de o Labirinto das Sombras, uma espécie de fábrica antiga que, segundo ele, estava cheia de segredos obscuros e eventos inexplicáveis. A descrição era tão vívida e assustadora que não podíamos deixar passar. Eles dizem que é assombrada, o velho disse com um tom de voz que fazia as palavras parecerem ainda mais sinistras. Dizem que quem entra nunca mais volta. Dizem que há algo lá dentro, algo que se alimenta do medo. Claro, o que ele nos contou era pura lenda urbana, mas isso só alimentou ainda mais nossa curiosidade juvenil. Queríamos desmentir a história e provar que tudo não passava de fantasia. Combinamos de ir lá na próxima noite, armados com lanternas, câmeras e uma coragem que, na retrospectiva, parecia extremamente imprudente. Naquela noite, quando o sol se pôs e a cidade mergulhou em um manto de escuridão, nos encontramos na garagem do Carlos, onde nos preparávamos para a nossa expedição. Ríamos e brincávamos, tentando manter o moral elevado, mas à medida que a noite avançava, uma sensação de desconforto começou a se estabelecer. O lugar, apesar de estar muito abandonado, tinha uma aura estranha que não conseguíamos definir. Finalmente, às 22 horas, saímos em direção ao local. O caminho para o Labirinto das Sombras era um labirinto por si só, uma série de ruas estreitas e sinuosas que pareciam nos levar cada vez mais para longe da segurança da nossa zona de conforto. Conversas nervosas e risadas forçadas eram interrompidas pelo som de passos nos acompanhando, um som que parecia amplificado pela escuridão. Quando chegamos, o cenário era ainda mais perturbador do que imaginávamos. A fábrica estava cercada por um muro alto, coberto por trepadeiras e folhas secas. A entrada principal estava obstruída por uma grande porta de metal enferrujada, que parecia ter sido deixada para trás pela passagem dos anos. Não havia sinal de qualquer presença humana recente, apenas a sensação de um vazio inquietante. Carlos, sempre o mais audacioso, conseguiu forçar a porta, e entramos no labirinto de aço e concreto. O interior era um enorme espaço vazio, repleto de maquinários cobertos de poeira e teias de aranha. O teto, baixo em alguns pontos e desabado em outros, fazia com que o ambiente parecesse ainda mais claustrofóbico. A iluminação das lanternas criava sombras que se moviam de maneira errática, e o som de nossos passos ecoava pelos corredores desolados. Exploramos o térreo, onde encontramos pilhas de papéis amassados e equipamentos antigos, mas nada de particularmente sinistro. As coisas começaram a mudar quando decidimos explorar o andar superior. As escadas eram precárias e subimos com cuidado, cada degrau rangendo sob o peso dos nossos pés. No andar superior, a atmosfera mudou drasticamente. O ar estava gelado e uma sensação de desamparo e medo se instalou. Encontramos uma série de salas pequenas, algumas com móveis quebrados e outras completamente vazias. No entanto, em uma das salas, algo nos chamou a atenção. Uma grande mesa no centro, coberta com uma manta que parecia ser feita de algum material estranho. Ao puxar a manta, encontramos uma série de objetos incomuns dispostos de forma meticulosa. Velas derretidas, estranhas runas desenhadas em papel e um livro encadernado em couro que parecia ter sido aberto recentemente. O livro era uma espécie de diário, com páginas repletas de escritos ilegíveis e desenhos perturbadores. Alguns de nós estavam ansiosos para continuar, enquanto outros estavam visivelmente desconfortáveis. A Fernanda, em particular, estava cada vez mais inquieta e queria ir embora, mas a curiosidade prevaleceu. Foi então que começamos a ouvir algo. Primeiro, era um som baixo,
quase imperceptível, um murmúrio. Mas conforme passava o tempo, o som se tornava cada vez mais claro, como se alguém estivesse conversando em um idioma estranho e incompreensível. As vozes eram acompanhadas por uma sensação crescente de pavor, como se algo estivesse se aproximando de nós. O medo se tornou palpável quando a luz das lanternas começou a piscar. Tentamos manter a calma e localizar a origem dos sons, mas o ambiente parecia estar se transformando. As sombras nas paredes ganhavam vida própria e os sons se tornaram mais intensos e frenéticos. Sentíamos uma presença invisível, uma entidade que parecia nos observar e nos perseguir. Na tentativa de nos proteger, decidimos retornar para o térreo, mas a sensação de que estávamos sendo guiados para longe de nossa rota de saída era inescapável. A cada passo, o corredor parecia se alongar e as portas se moviam sozinhas, como se o prédio estivesse se rearranjando para nos prender. Foi então que a Lara começou a gritar. Ela estava em pânico, apontando para um corredor escuro onde algo parecia se mover nas sombras. Carlos e Júlio correram para ver o que era, mas a Lara não conseguia parar de gritar, e o desespero tomou conta de todos nós. Fernanda e eu tentamos acalmá-la, mas o medo era tão intenso que se tornou quase físico. Finalmente, conseguimos reunir todos e começar a nossa fuga, mas o labirinto das sombras parecia ter sua própria agenda. As saídas estavam bloqueadas, e o caminho de volta parecia ter mudado completamente. O prédio estava agora um labirinto de corredores e salas, e a sensação de desorientação era esmagadora. No auge do pânico, encontramos uma sala que parecia ser uma espécie de centro de controle antigo. Havia uma série de painéis de controle cobertos de poeira e uma grande janela que dava para um poço escuro. A janela estava trincada e, ao olhar para baixo, vimos uma escuridão impenetrável. A sensação de que algo estava lá embaixo, esperando para nos puxar para dentro, era inegável. O desespero nos impulsionou a tentar qualquer coisa para escapar. Carlos, em um ato de pura adrenalina, quebrou uma das janelas e conseguimos pular para fora. Desembocamos em uma área ao lado do prédio, onde o ar fresco e a visão das luzes da cidade trouxeram um alívio temporário. Depois de finalmente sairmos, olhamos para trás e vimos o labirinto das sombras em toda a sua imensidão aterrorizante. A sensação de ter escapado por pouco era misturada com uma profunda inquietação sobre o que realmente aconteceu dentro daquele lugar. As semanas seguintes foram marcadas por uma série de pesadelos e uma sensação constante de estar sendo observado. Cada um de nós teve suas próprias experiências perturbadoras, com sonhos estranhos e uma sensação de paranoia que parecia nunca desaparecer. A Lara e a Fernanda estavam particularmente afetadas, evitando lugares escuros e com medo de estar sozinhas. Nunca mais voltamos ao labirinto das sombras e, eventualmente, o prédio foi demolido. Mas a experiência deixou cicatrizes que nunca cicatrizarão completamente. As histórias que ouvimos do velho morador nunca foram desmentidas, e a sensação de terror que vivenciamos naquela noite se tornou uma lembrança constante de que algumas lendas são baseadas em algo mais real do que gostaríamos de admitir. Agora, anos depois, ainda nos reunimos de vez em quando e conversamos sobre o que aconteceu. Sempre há um sentimento de desconforto quando abordamos o assunto, e a sensação de que algo permanece nos espreitando, mesmo que não possamos vê-lo, nunca desapareceu completamente. O labirinto das sombras ainda é uma parte de nossa história, um lembrete assustador de que o desconhecido pode ser muito mais do que imaginamos. Cada um de nós ainda carrega o peso daquela noite, e embora tenhamos superado o terror inicial, a experiência serviu para nos lembrar que há coisas que é melhor deixar inexploradas.